que o Lázaro, ele não é o ladrão mais brabo que eu já trombei durante minha trajetória, né? Ele é o ladrão famoso e satânico, né? Coronel, quantos dias se passou desde o assassinato da família Vidal até a sua chegada em Cocalzinho? E quais foram os passos a partir daquele momento? Nós chegamos no 9º dia após o assassinato da família Vidal, né? E todo o momento anterior, né? Cabe ressaltar que nós estávamos na função de superintendente de segurança do governador, vinculado a uma outra secretaria. Nós não tínhamos nenhuma vinculação funcional, obrigação funcional para estarmos ali, mas devido aos amigos, aqueles que nos conhecem do ponto de vista operacional, de saber do know-how de ocorrências já vivenciadas, começaram a mandar mensagem do porquê que nós não estávamos ali ombreando essa operação com nossos amigos, e chegou um determinado momento que nós nos colocamos à disposição do governador para irmos para a operação. Fomos para a operação, né? Entramos na operação aí no 9º dia, fizemos uma incursão noturna na última herb, estação rádio base que o Lázaro havia tido. Ele utilizava um celular nesse momento, foi quando ele dispensou o celular, e a partir de então nós já começamos a rastreá-lo ali naquela mata, né? Que realmente foge um pouquinho do padrão de cerrado, era um local mais fechado, né? Mas já de pronto ali, no cair da noite, nós já embreamos no mato e somos a única equipe, né, que ficou os 11 dias dentro do mato, né? Nós estávamos ali com a sede mesmo de colocar um ponto final, né, nessa história. Ali foi uma força-tarefa, né, onde tinha ali vários policiais empenhados e com a mesma ânsia, né? Porque o maior medo de nós, policiais, era que o Lázaro fizesse novas vítimas, né? E de maneira nenhuma nós aceitávamos nem mesmo as vítimas que ele havia feito, né? Porque só de imaginar, suponhamos que o senhor Vidal tivesse ficado vivo, né? Visto ali seus 2 filhos serem mortos, a sua mulher caminhar com aquele marginal e depois ser estuprada e ser morta, será que ele iria dormir um dia sequer, né? Quando eu falo isso, é justamente para responder àqueles outros conhecedores de segurança pública de ar-condicionado que nunca trocou tiro com bandido, que não sabe o que é chegar numa casa onde a família foi totalmente desestruturada, né? Porque ali, quando é ceifada 4 de uma mesma família, existe uma família atrás daquela família que está tomando remédio para dormir, que está vivendo à custa de medicamentos, e que já morreram também depois por depressão, por tudo que aconteceu. Então, não tem prazo, né, para pegar ninguém. Uma vez que o indivíduo cometeu o crime, a força policial vai até que se chegue à captura do indivíduo, caso ele se entregue. E no caso do Lázaro, era um criminoso contumaz, já sabíamos como ele procedia, porque ele já havia resistido por várias vezes durante a operação, criminoso de uma ficha extensa de homicídios e estupros, então nós já sabíamos como ele iria reagir no momento que ele percebesse a presença da Polícia Militar. A exemplo do primeiro momento, que ele atirou contra a polícia, e ali na ocasião a polícia não teve como revidar, porque ele utilizou uma parede humana, né, para se defender ali, covarde como ele é, né, sempre agindo de forma astuta e covarde. Mas será que o senhor Vidal, se ele tivesse ficado vivo um dia sequer, ele iria descansar? Eu acredito que não. Eu estive lá, passei quase uma semana lá e eu vi a dificuldade que os senhores enfrentavam por conta da geografia do local, muito Sim. grande, a área muito fechada e tal. Desde esses 11 dias que o senhor foi para o campo de operações ali, o teatro de operações, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou ali? Eu acredito que as dificuldades que
que nós vivenciamos ali são dificuldades normais para o militar, né? Nós já somos testados desde o início nessas dificuldades, nesses ambientes, né? Tanto é que um dos motivos de eu ter ido para lá, né, para ombrear com meus irmãos ali aquela operação, foi que naquele momento a mídia, né, estava falando o que não era verdade, né? Principalmente a mídia em nível nacional, usando aquele caso, não sei se você se recorda, estávamos em pleno Covid, acabaram com o Covid, só se falava em Lázaro e usava como que se a polícia não iria dar conta de pegar o Lázaro, tinha que chamar o exército brasileiro. Nós sempre operamos em ambiente assim. Nós somos ensinados a operar em ambiente assim. Eu já participei de várias operações onde eu operei em ambiente assim. Já fiquei 13 dias dentro do mato, já fiquei 6 dias dentro do mato, atrás de ladrão de banco, já fiquei 4 dias dentro do mato, isso aí é normal, né? O policial tem hora para entrar de serviço, não tem hora para sair. Então, a maior dificuldade que eu entendo dessa operação é saber que o Lázaro estava foragido, cometendo crimes, e que ele poderia fazer mais vítimas, né? Como policial que sou, eu não posso admitir, né, que ele fizesse, eu não poderia admitir que ele fizesse mais vítimas, né? Nós tínhamos ali uma estrutura de 300 policiais que não eram para capturar Lázaro, eram para manter a ordem, preservação da paz, era para visitar o seu Zé, a dona Maria, para perguntar se está tudo bem, se houve alguma intercorrência durante a noite, se algo saiu do normal. Nós tínhamos viaturas visitando todo mundo, todos os dias, porque aconteceu em determinado momento ali na operação, na área em que o Lázaro estava, que depois nós fizemos um estudo equivalente a 100 mil campos de futebol. Outro estudo que nós fizemos, que ali é a maior região de grota da América Latina. Então ele entrava no buraco, saía 3, 4 chácaras depois. Só que essas chácaras, elas foram abandonadas. E a partir do momento que elas foram abandonadas, os animais começaram a morrer de fome. Então tinha porco preso, tinha cachorro preso, tinha galinha presa. Então nós fazíamos esse trabalho também. Por onde nós íamos passando, fazendo a varredura no rio, nos matos, nós soltávamos os animais para comer, né? Porque iria morrer muito animal ali. E morreu muito animal. Eu até costumo dizer que o Lázaro, ele não é o ladrão mais brabo que eu já trombei durante minha trajetória, né? Ele é o ladrão famoso e satânico, né? E que se dizia ia andar com um livro chamado São Cipriano. Realmente o Lázaro tinha envolvimento com magia negra, porque nós percebemos pelos ambientes que andamos que realmente tinha algumas coisas ali que voltadas a essa religião. E porém o Lázaro, ele ganhou repercussão devido à mídia que foi dada para ele, né? Todos os dias nós estamos combatendo marginais de igual ou maior periculosidade do que ele, né? Todos os dias a polícia está no campo combatendo. A exemplo de agora, 2 dias aí, tem um indivíduo que está foragido, que matou 2 crianças aqui numa cidade aqui, um estuprador, né? Eu até costumo dizer, estuprador não tem solução, né? Ou é castração química ou pena de morte, né? Enquanto a sociedade não se atentar para isso, né, nós vamos perecer, porque o estuprador não tem cura, é orgânico, é princípio da oportunidade. Eu, quando eu estava no choque, eu tive a grata insatisfação, né, vamos dizer assim, de prender, foi a grata porque eu prendi, né? Eu prendi um estuprador mais de 5 vezes. E foi uma semana após outra semana. Então ele estuprava uma senhora, na outra semana ele estava na rua, estuprava, e eu, na ocasião, nós prendíamos ele novamente, e por 5 vezes eu o prendi, né? Então, assim, fecham-se os olhos para algumas situações que realmente aí chega o que chegou o Lázaro, né? Que era um sujeito que cometia pequenos furtos. Por que ele corria para o mato? O Lázaro tem um detalhe também, ele foge à regra do bandido comum. Ladrão de banco, vai roubar um banco, percebe que a polícia está chegando, vai sair do local, dá errado, cai para o mato, no outro dia de manhã ele está botando a cara na rua, porque quer sair daquele ambiente, aquele ambiente é hostil para ele. O Lázaro não, ele já cometia crimes desde a adolescência dele, corria para aquele mato, ele conhecia o mato como se fosse a palma da mão dele, como se fosse o quintal da casa dele. E ele, além de conhecer
O mato, ele tinha todo um traquejo de mato, ele era caçador, ele atirava com as duas mãos, ele até pouco tempo antes desse crime, ele estava em alguns grupos de caçadores da região como um dos melhores caçadores. Então ele tinha toda ele conseguia manipular aquele ambiente sem utilização de tecnologia. Quando o senhor avistou o Lázaro, que ele veio para o confronto, eu queria que o senhor narrasse para mim essa dinâmica, como tudo aconteceu. Os momentos finais do Lázaro se deu como realmente foi desde o início, né? Margeando rio, mata, né? E eu me recordo que nesse momento do confronto final, eu tinha tomado uma decisão com a minha equipe, né? Até contrariando a minha equipe, de tomar uma direção diferente do que naquele momento estava acontecendo a operação. A operação iria chegar nesse ponto onde eu confrontei. Porém, naquele momento, a tomada de decisão ela foi crucial para que nós realmente tentássemos capturá-lo, ou, no caso que nós já sabíamos, o revide ao confronto do Lázaro. Na ocasião, nós tomamos uma direção contrária à operação, né? Nos colocamos à beira do rio ali, né? Nós usamos a técnica chamada bigorna e martelo, onde você coloca uma equipe em espera e coloca outra varrendo. Eu lancei uma equipe à frente e me coloquei na espera com mais 4 policiais. E o momento em que o policial percebeu um vulto, né, no eucalipto, que tem uns eucaliptos finos e que um palmo de distância aqui você não vê o outro guerreiro do lado, né? Nós sofremos com esses eucaliptos aí, com policiais perdidos entre eles. E quando esse policial viu o vulto, ele já veio em minha direção e falou: chefe, eu vi um vulto ali. E eu já tinha brifado com meus policiais, porque nós teríamos que quebrar o protocolo dele para que nós pudéssemos capturá-lo. Porque todas as vezes ele agia da mesma forma. Ele verbalizava e atirava. Não vem que eu vou atirar na cabeça, atirava e corria, né? E aí eu coloquei para os meus policiais, falei: ó, nós temos que colocar um ponto final nisso, né? Minha mãe me ligava todos os dias chorando, né? Nos momentos que a gente conseguia sinal. Eu falava uma vez com ela ao dia. E aquilo já estava me correndo por dentro, né? Já estava se estendendo muito. Então eu falei: ó, primeiro ponto que eu acredito que nós vamos quebrar o protocolo dele, quebrando o nosso protocolo. Nós temos um procedimento operacional padrão que diz: a partir do momento que você está levando tiro, você procura um abrigo e revida a injusta agressão. Na ocasião, nós fizemos o contrário. Nós acordamos o contrário. Você está recebendo tiro, nós vamos em direção ao tiro e vamos revidar a injusta agressão. Mesmo que para isso eu tenha que levar tiro, né? E assim acordamos, eu e mais 4 policiais. E assim que foi visto o vulto do Lázaro, eu me recordo que passou a aeronave do Bavop. Eles estavam, depois eu fiquei sabendo que eles estavam indo abastecer em Brasília. Na ocasião, o Lázaro olhou para a aeronave. Foi o momento que eu percebi ele entre os eucaliptos. E nesse momento nós ganhamos terreno em direção a ele, né, em leque, né, conforme já havíamos brifado. E assim que a aeronave passou, ele voltou os olhos para nós novamente. No momento que ele voltou os olhos, ele percebeu a nossa presença e agiu da mesma maneira. Verbalizou: não vem que eu vou atirar na cabeça, e começou a andar entre os eucaliptos e atirar na nossa direção. E em contrapartida, nós andamos em direção a ele, verbalizando para que ele soltasse a arma e efetuando disparo em direção a ele para que nós neutralizássemos aquela ameaça. Porém, ele descarregou as 2 armas, né? Nós atiramos na direção dele, porque nós não o víamos, nós só víamos ali os eucaliptos mexendo, né? E logo em seguida, nós o achamos do lado ali dos pés de eucalipto, já alvejado, né? De pronto, já trouxemos a viatura e já prestamos o devido socorro, demos entrada com ele lá no hospital, já ali nos primeiros minutos ali após a entrada no hospital, acho que já foi constatado o óbito de Lázaro Barbosa. As equipes que estiver deslocando aí atrás do Lázaro, retrair para a base aí. Tivemos o confronto nesse momento com o indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Estamos encaminhando ele aí para o ponto base, para socorro. Parabéns a todas as polícias empenhadas
na busca desse sujeito. Deixamos mais uma vez a nossa marca.